E o frio pode mesmo ser uma ameaça à saúde. Por isso, junta-se agora em estúdio Carla Araújo, médica de medicina interna. Doutora, bem-vinda ao Fala Portugal. Começo por lhe perguntar quais são os principais cuidados que devemos ter agora com a chegada do frio. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. De facto, as temperaturas vão descer muito em várias regiões do nosso país e, portanto, temos que proteger os grupos de risco. Quem são estes grupos de risco? São as crianças e os idosos, ou pessoas portadoras de doenças crónicas do ponto de vista respiratório, como é exemplo a doença pulmonar obstrutiva crónica. Todos nós devemos, quando saímos à rua, ter o cuidado de nos agasalharmos corretamente. Não esquecer que perdemos calor pelas extremidades do nosso corpo, daí recomendamos a utilização de luvas ou até de um gorro, quando necessário. Quando chegamos ao interior seja do nosso trabalho, seja, enfim, do interior de um transporte público, onde a temperatura é mais elevada, aliviar um bocadinho. Fala-se muito do choque térmico, não é? Temperaturas muito baixas e depois vamos a sítios muito quentes. O nosso organismo precisa de algum tempo para fazer a termorregulação e, portanto, ter atenção a este facto. E depois não esquecer de, nos doentes crónicos, tomar a sua medicação habitual. Nesta fase assistimos todos ao aumento das doenças respiratórias, virais ou bacterianas, portanto o facto de estarmos mais fechados em ambientes porque não arejamos tanto as nossas habitações e o facto de circularem os vírus respiratórios habituais nesta fase do ano, onde a Covid-19 também é exemplo disso, mas não só, notamos um aumento da incidência e prevalência da doença infecciosa tanto no adulto como na criança e no idoso. Portanto, ou seja, além dos problemas respiratórios, existem outros riscos? Existem outros riscos, E quais claro. são eles, doutora? Pronto, além dos problemas respiratórios, perceber que o frio extremo pode levar a uma hipotermia grave. E nós vemos zonas do país onde as condições socioeconómicas não são as melhores e as pessoas não têm como se abrigar, como aquecer as suas habitações e, portanto, o frio extremo pode levar, de facto, à hipotermia. E nós vemos isto até nos lares, quem faz urgência, como é o meu caso, por vezes chegam idosos com temperaturas 32, 33 graus e nós temos que fazer um aquecimento. Portanto, perceber que há certos grupos, sejam as crianças muito pequeninas ou o idoso, que não se consegue exprimir nem consegue dizer o que sente, termos o cuidado de abrigá-los convenientemente também. Falou aí nas habitações, assistimos nas últimas semanas a um período mais chuvoso no país, que acaba, e são muitas as casas portuguesas que têm problemas de umidade. É também prejudicial para a saúde? Sim, porque o inalar aquele ambiente mais úmido e em pessoas com alguma predisposição, nomeadamente as pessoas também asmáticas, por exemplo, pode desencadear uma broncorreatividade, ou seja, uma crise de asma, por exemplo. Depois toda a umidade daquele ambiente pode causar problemas de pele, novamente nas vias respiratórias e, portanto, todos os cuidados são poucos. E mesmo com o frio, recomendamos o arejar a casa, não manter o ambiente sempre muito fechado. E quando usamos ou a lareira ou os aquecedores, ter cuidado de ventilar corretamente, porque aquele ambiente depois acaba por secar muito a nossa mucosa nasal e a barreira protetora natural do organismo é destruída e, portanto, também ficamos mais vulneráveis a infecções ou a doenças do inverno, como nós costumamos dizer. Doutor, então como é que podemos prevenir gripes, constipações e outras viroses? Olha, em relação à SARS-CoV-2, à Covid e mesmo à gripe, a principal arma terapêutica é a vacinação. Portanto, recomendar a vacinação de acordo com a faixa etária em todos os doentes, ou utentes, ou população no geral, porque a população toda tem esta ferramenta à sua disposição e, portanto, a vacinação é o mais seguro e o mais eficaz. E é essencial, sobretudo nesta altura? Nesta altura, sem dúvida nenhuma. Portanto, o importante é o plano de outono e inverno antecipadamente disponibilizar de forma programada a vacinação e o acesso a ela e, portanto, dizer também que os nossos idosos, os grupos de risco, neste momento têm uma taxa de vacinação elevadíssima e, portanto, apesar de mais frágeis e com doenças crónicas que descompensam nesta fase do ano e que implicam uma necessidade de internamento hospitalar, mas dizer também que quem está protegido, a gripe é doença leve, com poucos sintomas que se podem tratar em casa e, perante a dúvida, não recorrer imediatamente ao serviço de urgência, que está muito sobrelotado, mas ligar à linha SNS 24, ao médico assistente, ou mesmo as farmácias que muitas vezes aconselham uma série de matérias. Na prática é tratamento sintomático, dar tempo a que a infecção viral siga o seu curso,
mas nos primeiros 2, 3 dias o Benuron, o beber muitos líquidos, o descanso é muito recomendável. A alimentação, que género de alimentação devemos também adotar nesta época? A nossa alimentação é uma alimentação muito rica, variada, equilibrada, portanto fazer várias refeições ao dia. Reforço aqui a necessidade de pessoas com um extrato socioeconómico mais baixo não têm acesso, portanto, a uma alimentação tão diversificada, portanto, nesta fase, proteger os vulneráveis também neste sentido e esta solidariedade, tanto de entrega de abrigos ou entrega de alimentos quentes, a sopa, preferir a sopa quente para dar algum conforto, hidratar e manter-nos adequadamente alimentados. Fica a sugestão, doutora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigada. Obrigado e boa noite. Obrigada.